Oi, gente, como é que vocês estão? Eu acabei de fazer alguns vídeos de jogo de cartas ciganas e baralho da Santa Saracari para o canal. Eu ia jogar Búzios, mas tô cansada, eu vou jogar de repente amanhã no canal, tá? Então, hoje nós temos mais uma história, um fato real de atendimento, tá? Que eu disse que eu ia fazer, embora não tá tendo muita visualização, não. Mas em algum momento pode ser que tenha. E eu quero guardar essas histórias e esses fatos reais que passaram na minha vida. Então é mais um acontecimento, um atendimento que foi há anos atrás, eu não tenho mais contato com essas pessoas e eu não vou falar nomes, obviamente. E uma pessoa me procurou há anos atrás porque ela estava com problema com o filho dela, tá? Era uma criança e estava tendo uns problemas aí. E daí isso acabou sendo resolvido com os trabalhos que eu fiz para a Mamãe Oxum, e a Mãe Oxum acabou fazendo essa criança melhorar. Fiz algumas seguranças, algumas misericórdias para ela e a criança melhorou de um problema que a princípio nem se sabia o que era, mas acontecia e parou de acontecer depois do axé da Mãe Oxum. Mas essa pessoa continuou jogando comigo, né? Essa pessoa foi indicação de uma outra pessoa que eu já atendia. E essa pessoa, em dado momento, os parentes do marido dela acertaram na Mega Sena. Não sei dizer quanto é que ganharam, não sei se foi sozinho, eu não sei se foi uma bolada, um dinheirão. Segundo ela, acho que nem ela sabia. E os pais do marido dela, que foi quem acertou na Mega Sena, foi o sogro dela, foi o pai do marido. Começou a investir no filho. Então eles montaram várias lojas em shoppings, tipo, de uma vez só, 2, 3 lojas em shoppings chiques. Aí começou o inferno dessa minha cliente. Por quê? Porque o rapaz, não querendo nada com nada, era um rapaz novo, bonito, ela também era nova e bonita. E ele montava as lojas, que eram lojas de roupa em shopping, e ele já contratava as funcionárias já para ser amante dele. Aí começou o inferno dessa minha amiga. Ela vinha aqui, nós jogava, nós tirava aquela mulher do caminho desse homem, ele contratava outra e assim ele fazia. Ela já não aguentava mais, não sabia se separava ou não, porque estava apaixonada por ele, era marido dela, obviamente, tinha um filho, ela era apaixonada. Fora que ele era muito bonito, eu cheguei a atender ele também. Mas lá pelas tantas, eu jogando para ele, tirando as funcionárias da loja que eram amantes do homem, que na realidade quem era sem vergonha era o homem. Ele só ia trocar um e botar outro e ia ser amante igual. E nenhuma loja dava certo, nada dava certo. Eu sei que o pai dele, que acertou na Mega Sena, deu uma baita de uma casa para ele e começou a montar essas lojas, mas o homem já estava perdendo todo o dinheiro de tanto ter que investir nessas lojas, porque não dava lucro. Porque esse homem, na realidade, não tinha responsabilidade nenhuma, porque ele estava usando as lojas para ter amante. Então ele não controlava dinheiro, não sei se era roubado, o que era, até que essa minha cliente foi trabalhar com ele de gerente das lojas, né? Aí começou os problemas de brigas no casal, com o casal, porque claro, as funcionárias viam que o cara tinha dinheiro, que tinha loja, elas queriam mais era tirar ficar com o marido dessa minha amiga, né? O cara bonito, rico, né? Então a feitiçaria começou a comer. E tocaram esse casal, que eles estavam quase se separando. Daí foi quando eu conheci o rapaz, que ela trouxe ele aqui, eu fiz uns trabalhos para eles, eu limpei eles, e eles pararam de brigar e se acertaram. Só que a função das lojas não tinha jeito, o homem não tinha axé, o pai dele já não queria mais investir dinheiro nele, porque já tava, acho que de ser eu, não sei quanto é que ganharam na Mega Sena. Então assim, devia ter gastado já, sei eu, 1 milhão em loja ou muito mais, e o pai não queria mais gastar todo o dinheiro com o filho. E daí nós fizemos trabalho, eu sei que de todas as lojas que tiveram, só uma funcionou. Que foi o que continuou funcionando e dando lucro, que foi o que essa minha amiga estava cuidando. Mas aí, isso, gente, eu tô contando uma história curtinha, que é curtinha aqui, mas isso foram anos, tá? Anos, essa pessoa ficou na minha vida anos, depois se mudaram para outros lados, tá? E daí eu perdi um pouco do contato, né? Mas em certa vez, porque ela vinha aqui, chorava e esperneava, ela era da Iemanjá, então era chorosa mesmo. Ah, porque eu amo tanto ele, porque ele faz isso comigo, eu não quero perder ele, Paula não deixa, Paula não deixa. Eu sou a Paula, né? Aí eu sei que lá pelas tantas, depois de anos, eu disse pra ela jogando, porque foi o que eu vi.
Ele está reclamando de novo do teu marido, se eu tô vendo aqui que tu também vai trair ele. E ela, como, Paulo, jamais eu vou fazer uma coisa dessa, não vou fazer uma coisa dessa, tu tá vendo errado. Não, eu tô vendo, tu vai ter um amante também. Então, assim, tu tem direito de reclamar, porque eu tenho que ser fiel a ti, foi tu a primeira pessoa que me conheceu, então eu sou fiel a ti, não tenho nada contra se tu vai ter amante ou deixa de ter amante, mas aqui tá dizendo que tu vai ter amante. Eu sei que ela negou, que jamais isso ia acontecer, que nem passa pela cabeça dela, que já bem capaz, que eu sou louca, que eu tô vendo errado. Eu sei que ela saiu braba comigo daqui, mas braba, furiosa. Tanto que ela ligou para essa amiga que tinha me indicado, que tinha me indicado para ela, e falou mal de mim. E disse, olha, eu não sei o que a Paula tem, porque olha, a Paula desses anos todos fez tudo certinho para mim, e eu fui lá, ela me falou uma coisa que é impossível disso acontecer. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Eu tô nessa luta com ele há muitos anos e apaixonada, nem penso em outro homem. Eu sei que ela ficou braba comigo e sumiu, desapareceu. Entendeu? Eu troquei, eu vi que ela não gostou do assunto no dia que eu joguei e vi isso aí, eu vi claramente, falei. Eu tenho que falar o que eu vejo, aliás, né? Então eu falei. E vi que ela ficou brava comigo, nós trocamos de assunto aquele dia. E eu vi que ela não gostou do que eu falei, mas ela também não me criticou nem nada. Ela só disse que achava que eu estava vendo errado. Mas para outra pessoa, que foi quem indicou ela, quem me indicou para ela, ela falou mal de mim. Que disse que achava que eu já não estava vendo mais nada, porque esses anos todos estava dando tudo mais ou menos certo, e dessa vez eu estava vendo uma coisa que era impossível de acontecer. Então ela passou a não acreditar mais em mim. E ela simplesmente se afastou, e eu sou daquele tipo de pessoa. Não vou atrás de ninguém. Faço meu trabalho, atendo quem eu tenho que atender, as minhas portas estão abertas para atender, mas também se não aparecer mais, eu não chamo em zap, eu não vou atrás, deixa a pessoa viver. Se tiver que voltar, volte, assim como as minhas entidades trouxeram essa pessoa, pode trazer de novo ou não, mas eu não corro atrás. E até esqueci que ela existia, né? Apesar de não ter uma história de anos, que tem muitas outras histórias no meio disso, mas é que a gente tem que resumir para o YouTube, então eu estou contando esse fato específico. Eu sei que se passou mais de ano. Ah, não, antes disso, essa minha amiga que me indicou para ela veio aqui e falou: Paula, fulana falou tão mal de ti. Isso por quê? Porque tu disse para ela que ela ia ter amante também. Eu acho que eu devo ter usado essas palavras, ela não gostou, né? Que tu tá falando do teu marido que tá com amante, tu também vai ter um. Eu acho que foi essas palavras que eu usei, né? E daí ela disse, Paula, ela não disse que não vai vir mais, não quer mais que tu atenda ela, ela não vai vir mais na tua casa. E eu avisei pra ela, como essa pessoa que já era minha amiga há mais tempo e me indicou pra ela, minha gatinha tá aqui brincando, e me indicou pra ela, já me conhecia há muitos anos, falou pra ela, olha, se a Paula falou, é porque vai acontecer. E dito e feito, gente, depois de um ano e pouco, essa mulher me bate aqui, ela bate na minha porta, e eu vou atender ela. Eu já tinha até esquecido, porque a gente atende muita gente, então a gente esquece, né? E ela fala, eu te devo desculpas. Eu até já falei com a Simone. Ai, falei um nome que não era pra falar. Eu até falei, mas não é um verdadeiro, também não tem importância. Eu até falei, Simone tem tantas, né? Eu até falei com a Simone, e a Simone perguntando se eu podia falar contigo, se tu não ia ficar braba comigo, se tu não ia me xingar. Eu disse, a Simone não me falou nada, mas não, jamais ia te xingar. Aí eu sei que ela entrou, Paulo, eu te devo desculpas, o que tu falou aquela vez que eu fiquei muito braba contigo, que eu falei mal de ti, que eu falei mal, não vim mais aqui, falei mal de ti pra Simone, mas aquilo que tu falou aconteceu, eu estou com um amante. E daí eu falei, pois é, e tu ficou tão braba comigo, tu acha que eu ia falar uma coisa que eu não da minha cabeça, se não fosse uma entidade me mostrando, ou me assoprando, ou eu vendo? Por quê? Se eu tratei a tua vida de maneira séria, tantos anos, por que eu vou brincar com a tua vida? Porque a gente não tem direito de brincar com a vida das pessoas, porque a gente tem uma vidência, porque a gente tem um dom, ou a gente tem uma mediunidade. Então eu jamais ia brincar com a tua vida. Eu tinha certeza que aquilo que eu falei ia acontecer em algum momento, não sei quanto tempo, mas ia acontecer. E dito e feito, aconteceu. Ela estava com um amante. Pior, o amante era um amigo do casal. Entendeu? Então, para ver como é que as coisas acontecem. Porque às vezes uma cartomante, um avidente, alguém que tem uma mediunidade fala uma coisa para você e às vezes você fica braba com ela e muitas vezes aquilo não vai acontecer agora, né? E claro, se a vidente é séria, se a cartomante é séria, né? Daí sim, se ela é séria, aquilo vai acontecer.
Muitas vezes a gente não sabe quando vai acontecer, mas vai. E dito e feito, foi o que aconteceu. Aí ela seguiu mais um tempo aqui fazendo os trabalhos, daí ela se separou do marido, pelo que eu sei, e ela foi para outro estado. Venderam tudo que tinha e ela foi para outro estado. E daí eu não tive mais contato com ela. Entendeu? Mas essa história é mais uma daquelas de atendimento para mostrar como é que são as coisas, entendeu? Como é que é a mediunidade, como é que são os atendimentos, que as coisas curiosas que acontecem, as coisas pesadas que acontecem, as coisas incontáveis que acontecem, quer dizer que tu não pode contar, então tem coisas mais pesadas ainda que de repente eu não posso nem fazer vídeo, porque tem. Então assim, é mais um vídeo de fatos reais de atendimento, espero que vocês gostem, eu vou continuar relatando esses fatos, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, espero que vocês assistam todo o vídeo e se inscrevam no canal, ok, gente? Muito obrigada.